Tudo bem, estamos atrasados hoje, mas prometo que vou fazer valer a pena a espera. Antes de tudo, o povo negro americano se manifestou. Estou rindo desde ontem, lendo todos os seus comentários sobre a Kamala Harris lavando verduras na banheira. Foi tão nojento. Vamos ver alguns desses comentários depois para dar umas risadas. Mas primeiro, precisamos falar sobre isso. Me deparei com outra revelação explosiva sobre a ancestralidade da Kamala Harris, e não estou brincando. Se depois disso a mídia não parar completamente de tentar vendê-la para nós como uma mulher negra, vou ter que participar de um desses protestos pacíficos estilo CNN. É só isso que eu digo. Então vamos direto ao assunto e começar. Bem-vindos de volta ao Candace. Certo, vamos passar por tudo isso devagar porque quero que vocês consigam processar essas informações. São muitos nomes, muitas partes envolvidas, e vamos mostrar os gráficos para que vocês possam acompanhar. Então, por onde começar? Ok, há muito tempo existe uma teoria da conspiração de que a democracia é, na verdade, apenas uma ilusão, de que existem essas forças que realmente controlam tudo, que presidentes e líderes políticos ao redor do mundo são essencialmente criados, que suas histórias de fundo são inventadas e depois eles são simplesmente inseridos na cena política. Não importa se você acredita nisso ou não, eu só queria dizer que isso não é algo novo. Essa não é uma teoria da conspiração nova. Então, agora estou bastante obcecada com o curioso caso de Donald J. Harris, obviamente. Kamala, notavelmente, tem uma relação distante com ele. Ele já disse isso. Ela também já disse isso. E nós sabemos, de fato, que ele era um comunista convicto. E ele também se casou com uma mulher que era igualmente comunista convicta. Isso é extremamente relevante, certo? Então, decidi revisitar obsessivamente o texto que ele escreveu, Reflexões de um Pai Americano. E desta vez, pensei, vou me dedicar totalmente a descobrir o máximo que eu puder sobre cada linha desse texto, especialmente, é claro, no que diz respeito à sua mãe ausente, que é a Beryl, vovó Beryl, e a sua avó, Iris Finnegan, a bisavó com quem ela ficou hospedada. Então, vou mostrar este gráfico agora para que vocês possam acompanhar. Certo? Então vemos Donald Harris e acima dele sabemos que seu pai é Oscar Joseph Harris. E então traçamos essa linha até Beryl Christie Finnegan. Simplesmente não conseguimos encontrar nada além daquela foto dela ao lado de Kamala Harris. Certo? E então, claro, acima de Oscar Joseph, nos dizem que seus pais são Joseph Alexander e Christiana, a senhorita Christie Brown. Então, na verdade, vamos começar, aliás, naquele canto ali. Temos Iris Allen Finnegan. Essa é a mãe da Beryl, certo? É com ela que Kamala aparece sentada no colo. Ela é um bebê. Donald diz que ele fotografou aquela foto delas em algum momento dos anos 60, logo após Kamala nascer. Essa é a nossa Iris Finnegan. E eu disse, vou começar por ela. Vou ler esse trecho obsessivamente. Ele escreve que ela é Iris Ney Finnegan. Ele escreve sobre ela de forma incrivelmente carinhosa. O que sabemos é que Iris nasceu como Iris Allen, certo? É importante que vocês lembrem que o sobrenome de solteira dela é Allen, mas não conseguimos encontrá-la em nenhum lugar nos arquivos de jornais americanos. Donald nos conta em seu texto que a ancestralidade dela é completamente desconhecida para ele. Então ele não faz ideia de quem é essa mulher, que ele alega ter tido um dos maiores impactos em sua vida. Ele não faz ideia de onde ela descende. Também achamos um pouco estranho que ele não mencione o marido dela pelo nome, ele simplesmente o chama de Sr. Christie. Esse seria o avô dele. Apenas uma menção, Sr. Christie. Sr. Christie, perdão. E adivinha? Também não conseguimos encontrar o marido dela, cujo nome é Patrick Finnegan, em nenhum jornal. É estranho porque ele nos diz que eles são donos de uma fazenda. Ele nos conta que, juntos, Iris Allen e seu marido, o Sr. Christie, que acreditamos ser Patrick Finnegan, ele nos conta que eles possuem e administram toda uma fazenda de cana-de-açúcar. Então, certamente eu deveria conseguir localizá-los nos jornais, na seção de negócios, vendendo, comprando algo, mas não, eu não consegui. Quero deixar claro, isso não significa que não conseguimos encontrá-los de forma alguma. Essas pessoas realmente existem. Posso afirmar com certeza para vocês que Iris Finnegan de fato existiu. Ela só não era dona da fazenda. Ela trabalhava nela. Ela era uma trabalhadora agrícola, certo? Então, como sabemos que Iris Finnegan era uma trabalhadora agrícola e não uma proprietária de fazenda?
por causa do filho dela, Noel Pendergast. Ele a registrou como trabalhadora agrícola em seus documentos, para que ele pudesse entrar nos Estados Unidos, pois ele estava vindo para trabalhar como trabalhador agrícola. Então, estou mostrando esses documentos para você. Mais uma vez, este é o filho dela, Noel Finnegan. E veja, diz, quem é sua mãe? Ele escreve Iris Finnegan, e eles perguntam qual é a ocupação dela. E ele escreve, um trabalhador agrícola, ok? Então isso é incrivelmente estranho, eu acho. Antes de mais nada, se seus pais fossem donos de uma fazenda de cana-de-açúcar, por que você viajaria para os Estados Unidos para trabalhar na agricultura da fazenda de outra pessoa? Sinto profundamente em minha alma que ele, e estou me referindo agora a Donald Harris, não quer que investiguemos muito isso. Ele não quer que saibamos quem é seu verdadeiro avô. É por isso que ele é chamado de Sr. Christie. Provavelmente não é Patrick Finnegan. E claro, deveríamos investigar mais a fundo o porquê disso. Que toda vez que pesquisamos qualquer uma dessas pessoas que ele está nos dizendo neste trecho que possuíam coisas e operavam negócios, descobrimos que na verdade eram apenas trabalhadores. Também conseguimos confirmar, só relembrando vocês, que Iris de fato deu à luz Beryl Finnegan. Encontramos a certidão de nascimento de Beryl Finnegan. Sabemos que Iris Allen é realmente sua mãe, porque ela está corretamente listada nessa certidão de nascimento. Mas curiosamente descobrimos então que Beryl também está listada apenas como balconista em sua certidão de casamento. Sua certidão de casamento, aliás, como já determinamos antes, foi com Lawford. Newland, que da mesma forma que vimos, estava viajando para os Estados Unidos como um trabalhador em busca de emprego. O que está acontecendo aqui? Essa família tem dinheiro ou eles não têm dinheiro? Bem, aliás, vou lembrar você de que falei com o irmão de Donald Harris e ele me contou isso. Todas as crianças tinham negócios que foram passados a elas pelo pai, Oscar Harris, que Donald e seus outros dois irmãos, receberam negócios. Então, o que está acontecendo aqui? Novamente, eles têm dinheiro ou eles não têm dinheiro? Isso está ficando confuso. Então, decidi que era meu dever ajudar Donald Harris com sua genealogia. Queria ajudá-lo a descobrir exatamente quem era Iris Finnegan e por que ele não conhece a ascendência dela. E pensei que a maneira mais fácil de descobrir isso seria procurar alguns registros de plantações de açúcar, porque, obviamente, se você é dono de uma fazenda de açúcar, tem que haver algum tipo de registro de como você a herdou, certo? Porque sabemos que essas eram inicialmente plantações que tinham escravos. E me desculpe, você não montava uma plantação de açúcar assim, casualmente. E não precisava ter nenhum documento de jeito nenhum. Ele menciona em seu texto que ela trabalhou na fazenda Thatch Sugar Candice. Estranhamente, não consegui encontrar nenhum registro da fazenda de cana-de-açúcar Thatch Walk que ele mencionou. No entanto, encontrei uma fazenda de cana-de-açúcar chamada Thatch Hill, e ela ficava exatamente na mesma St. Paróquia de Santa Ana, na Jamaica, mas a dona daquela fazenda foi listada como Eliza Brown. Marrom. Agora você vai, Brown. Espera, por que isso me parece familiar? O que há de errado nisso? Porque esse é o sobrenome do outro lado de Donald Joe e família Harris. Então algo não parece certo aqui. Mais uma vez, vamos abrir o mapa da família novamente para que eu possa desacelerar para você, ok? Donald J. Harris supostamente é filho de Oscar Joseph Brown Harris. Não colocamos Brown lá, mas Oscar Joseph Brown Harris, porque a mãe dele, veja bem, ali está Christy Brown, ok? E Beryl Finnegan, filha de Iris. Mas agora está começando a parecer que talvez Iris Finnegan tenha trabalhado para o lado Brown Harris. Tipo, o que está acontecendo aqui? Esquisita. Mas eu disse, ok, não vamos nos precipitar. Vamos dar uma olhada mais de perto no lado Brown da família. Ele reconhece, tipo, nós tínhamos escravos, isso realmente aconteceu. Nós possuíamos plantações. Nós estabelecemos os Brown. Ele foi muito honesto sobre isso e transparente em seu texto. Então vamos dar uma olhada nessa árvore genealógica e vamos focar em Christiana Brown, certo? Essa supostamente é a mãe de Oscar Brown, a dona Christie. E o Donald, na verdade, nos contou bastante sobre ela nesse texto, mas só temos essa única foto. Essa única foto. E eu, como disse, cada uma dessas fotos, para mim, parece apenas uma trabalhadora vestindo sua melhor roupa de domingo. E não estou tentando ser julgador. Eu não sei. É só que é assim que essas fotos me parecem. E não é assim que ele está apresentando. E como eu disse, ele nos conta muito sobre Christiana Brown. Ele nos conta que ela é descendente de Hamilton Brown, que está registrado como proprietário de uma plantação e de escravos, o fundador de Round Town. Ele nos conta que foi ela, essa mulher, quem despertou seu interesse por economia e política, simplesmente por ele observá-la e ouvi-la em sua rotina diária.
Ok, então ela era muito envolvida com política. Ele nos conta que ela era proprietária e administrava a popular loja de secos e molhados na movimentada rua principal, que saía do famoso mercado no centro de Brown. Certo, então ela era dona de uma loja, e ele diz no texto: todos os dias depois da escola, eu ia para a loja dela esperar pela carona de volta para Orange Hill, depois que ela fechava a loja. Ela nunca deu muita atenção aos negócios da fazenda em Orange Hill. Seus filhos cuidavam desse lado dos negócios da família. O foco constante dela era nas questões que afetavam seu negócio de compra e venda de produtos importados de secos e molhados, assim como o custo de vida, questões que exigiam compreensão e acompanhamento das notícias, uma tarefa que ela perseguia com entusiasmo. Ele continua escrevendo. Havia também uma dose diária de política. Ela era uma grande admiradora, certo? Isso é importante. Ela era uma grande admiradora de Busta, Sir William Alexander Bustamante, o ministro-chefe do governo colonial e líder do Partido Trabalhista Jamaicano, o JLP. Ela afirmava com convicção e orgulho ser ela mesma, Christiana Brown, uma trabalhista, como eram chamados os membros do JLP. E por uma razão interessante, pois, como ela argumentava, o trabalho está no centro de tudo na vida. Mal sabia eu naquela época, o que aprendi depois estudando economia, que minha avó defendia sua própria versão, descoberta de forma independente, de uma teoria do valor do trabalho. Ok, é isso que ele diz. Fim da citação. Quero mostrar esse cara de novo pra vocês, de quem ele diz que era a avó dele. Idolatrava e ela o amava porque ele era um trabalhista. Então, eu realmente foquei nisso. Eu fiquei pensando, quem é esse cara? Quem é esse Busta, Sir Busta, que ela admirava? Esse cara é muito importante para a história americana, para a política americana, tanto do passado quanto do presente. Ele era um homem que, na verdade, nasceu William Alexander Clark e viria a se tornar o primeiro-ministro da Jamaica. Ele é um personagem incrivelmente suspeito, certo? Ele deixou a Jamaica, aos 21 anos foi para Cuba, e então não há nenhum registro do que ele fez por 30 anos. Quando ele voltou, era um comunista treinado. Ele estava pronto para derrubar estabelecimentos governamentais. Ao criar todos esses sindicatos, essas revoluções de trabalhadores que poderiam essencialmente remodelar governos, fazendo as pessoas se revoltarem. Chamamos isso de revoluções coloridas. A Síria americana faz isso no mundo todo. Você acha que está acontecendo uma revolta normal na Ucrânia? Então você descobre, espera, por que o John McCain está no meio disso, incentivando as pessoas a se revoltarem? E de repente, estamos colocando alguém como presidente. Essa é a ideia de uma revolução colorida. Então esse cara desaparece por 30 anos, volta para a Jamaica e de repente está organizando pessoas comuns para se revoltarem e derrubarem o governo. E efetivamente as pessoas fazem isso para que possam estabelecer poder para si mesmas. Então os trabalhadores, a classe trabalhadora, acham que tudo o que dizem é porque eles realmente se importam. Você não está sendo tratado de forma justa nesta fábrica. E você sabe, você precisa ter o salário mínimo. Deveria ser mais alto. Sabe, você deveria estar ganhando mais para sua família. Yeah. E a próxima coisa, você sabe, é que eles estão cavalgando, eles estão derrubando pessoas que estão no poder. E quem eles realmente colocam no poder são as pessoas que organizaram tudo desde o início. É só uma boa e velha revolução comunista. Outra coisa interessante é que ele também, além de ter sido preso pelo governo americano uma vez por, você sabe, fazer coisas comunistas e organizar esse tipo de motim, ele também pediu o genocídio dos Rastafaris. Olhe para essa manchete. Esta é uma manchete de alguém voltando e revisitando. Tragam todos os rastas, vivos ou mortos. Agora, se você é americano, provavelmente não sabe muito sobre o que é um Rastafari. Mas você sabe quem é Bob Marley. Bob Marley é odiado, estuprado, Rastafaris. Você provavelmente tem uma imagem, provavelmente só do Bob Marley, eles fumavam maconha. Bem, na realidade, eles eram como um movimento religioso e sociopolítico de africanos que, depois de serem escravizados, realmente acreditavam que sua escravidão era intencional. Muitas pessoas que acreditam nisso hoje, que vieram da Etiópia, na verdade eram incrivelmente pacíficas. Eles vieram da Etiópia e sentiam que eram o povo sobre o qual a Bíblia falava. E que eles estavam sendo intencionalmente, como se houvesse essa diáspora africana proposital ao redor do mundo para afastar os negros de suas raízes. E então, essas pessoas, esse cara, ele chega ao poder, e eles realmente foram incrivelmente eficazes na Jamaica, em termos de organização própria. Eles viviam em seus próprios acampamentos e também tinham, sindicatos agrícolas como se tivessem, eles cultivavam suas próprias plantações e coisas assim. Então, eles estavam muito bem estabelecidos por conta própria.
E o que acabou acontecendo foi que esse cara basicamente disse que eles eram perigosos porque 6 deles se meteram em problemas. E ele disse: "Tragam-me todos os Rastafaris, vivos ou mortos." E o que acabou acontecendo é que começaram a capturar os Rastafaris. Eu vou, na verdade, ler para vocês. Especificamente, o que aconteceu com alguns desses Rastafaris após o chamado dele, porque, novamente, ele era incrivelmente poderoso. Diz aqui: no dia 12 de abril, Sexta-feira Santa, o primeiro-ministro Alexander Bustamante, porque, de novo, ele se tornou o primeiro-ministro, ordenou a prisão de todos os Rastafaris vivos. Policiais e forças militares entraram em bairros operários e acampamentos de Rastafaris, detendo Rastafaris e cortando à força seus dreadlocks. Muitos Rastafaris foram torturados e mortos, com estimativas sugerindo que até 150 pessoas foram detidas. Então, o motivo pelo qual ele ordenou que até mesmo tivessem seus dreadlocks cortados à força é porque isso tinha um significado espiritual para eles. Absolutamente doentio, absolutamente perturbador, tudo isso é verdade, e fica muito pior se você pesquisar sobre esse cara. Quero dizer, houve queimadas misteriosas de todas as plantações deles, especialmente quando Winston Churchill estava visitando. Esse é outro buraco de coelho que você pode explorar, mas eu queria apenas te contar quem era esse cara, porque ele menciona isso em seu texto, que Christiana Brown adorava esse cara. Esse era o ideal político dela. Ela amava Bustamante. Ele simplesmente adotou esse nome, Bustamante, talvez para parecer que era uma pessoa do povo, vai saber. Então pensamos, com certeza essa mulher poderosa, voltando a Christiana Brown, que estava envolvida na política, falava sobre política todos os dias em sua loja de secos e molhados, e era tão realizada. Ela tem essas lojas. Ela está, como eu disse, profundamente envolvida falando sobre o Partido Trabalhista. Ela deve ter sido mencionada no jornal algumas vezes. Quero dizer, não tem como a gente não conseguir encontrá-la em uma matéria de jornal. E de fato, nós a encontramos. Nós a encontramos, curiosamente, como uma possível testemunha de fraude eleitoral. Christiana Brown subindo ao banco das testemunhas em um caso relacionado à fraude eleitoral. Sim, as coisas estão prestes a ficar completamente malucas. Então, espero que vocês estejam acompanhando e que tudo esteja fazendo sentido até agora. Fiquem com a gente. Vamos passar rapidinho para um dos nossos anunciantes e já voltamos. O que estamos cobrindo aqui é, obviamente, insano. Esta temporada eleitoral tem sido a mais insana de todas. Nós realmente não sabemos o que vai acontecer em novembro. Há uma coisa que eu sei. Eu continuo comprando ouro e prata. Os Estados Unidos têm 35 trilhões em dívida. Não há momento para proteger dinheiro e economias enquanto é possível. Então acesse CandiceLikesGold.com. Lá você vai conhecer a empresa de metais preciosos mais bem avaliada, a Gold, e como eles podem te ajudar. Eles são uma ótima empresa, super bem avaliada, com mais de 6.000 avaliações, 5 estrelas e prêmios. Além de apoiarem o meu programa, meus ouvintes podem receber até 10% de bônus instantâneo em pedidos qualificados. Então, se você está preocupado com a perda de valor do seu dinheiro ou quer comprar alguns metais preciosos, a Gold Co. pode ajudar. Visite CandiceLikesGold.com. Mais uma vez, muito fácil, CandiceLikesGold.com. Tudo bem, voltando ao assunto. Foi aqui que encontramos Christiana Brown no Winston General. Estou mostrando a manchete aqui. Testemunhas afirmam que receberam dinheiro para votar no Sr. Allen. Ei, você lembra? A Iris Allen. O sobrenome dela era Allen. Ok, talvez isso signifique alguma coisa. Talvez não. Ok, então vou contar um pouquinho sobre esse caso porque ele é super longo. Porque na verdade é uma transcrição, o que é incrível. Eles costumavam publicar isso no jornal, mas era uma transcrição completa do processo judicial que estava acontecendo. E esta era uma petição eleitoral. Então, em 1944, Christiana Brown foi obrigada a testemunhar porque houve uma eleição política entre um cara chamado Harold Egbert Allen. Harold Egbert Allen era o protegido de Busta. Ele acabou se tornando seu ministro das finanças. Ok, então ele era a pessoa que estava concorrendo. E obviamente, você pode imaginar que Busta queria que esse cara fosse eleito. E ele estava concorrendo contra um cara chamado T. Africanos Cinzentos. Bem, Harold de fato venceu a eleição. E lembre-se, Christiana, de acordo com Donald J. Harris, supostamente era obcecada por Busta. Então, certamente, imagino que ela deve ter ficado muito feliz que o protegido do Partido Trabalhista, o protegido de Busta, venceu. Bem, é aí que fica interessante, porque ela estava testemunhando, pois aparentemente tinha presenciado um cara chamado SP Nugent pagando a sua sobrinha para votar em Allen. Então isso se tornou um grande escândalo porque eles estavam literalmente pagando pessoas para votar em Allen e colocá-lo no cargo. Então ela contou a verdade ao policial.
Ela contou a verdade no tribunal e ela simplesmente disse a eles: sim, eu presenciei essa troca de dinheiro. A sobrinha dela negou. Mas eu só acho isso bem estranho porque ela não deveria estar feliz com esse resultado. Eu fico pensando, o que está acontecendo aqui? Ela está do lado do Partido Trabalhista? Ela dedicava sua vida a falar sobre isso em sua loja de secos e molhados. Mas então, escondido neste artigo, há um detalhe explosivo em meio a todos os depoimentos. Quando o juiz pergunta a ela, Christiana Brown, o que você faz para viver? Ela responde, sou lavadeira. Eu perguntei, o que é uma lavadeira? Uma lavadeira é uma mulher que literalmente lava, exatamente como parece, é simples assim. Isso significa que o trabalho dela era lavar as roupas e os lençóis e pendurá-los para secar. Agora, vamos novamente mostrar aquela foto da senhorita Christie que o Donald compartilhou, certo? Sentada do lado de fora, como eu disse, para mim parece uma mulher vestindo sua melhor roupa de domingo, possivelmente para uma foto. Nunca senti que essa era uma mulher que administrava uma loja de secos e molhados e tinha uma vida ativa na política. Na verdade, senti que estávamos deixando passar alguma coisa aqui. Por que Christiana Brown, neste caso, diria ao juiz que ela era lavadeira? Talvez seja porque Donald esteja mentindo. Sobretudo. Quero deixar bem claro aqui. Acredito que Donald conhecia Christiana Brown, a lavadeira. Acredito que Donald J. Harris conhecia Iris Finnegan, a trabalhadora agrícola, e sua filha, Beryl. Mas não acredito que eles fossem parentes dele. Acredito que eles trabalharam para seus parentes. Então, o que isso significa? Bem, isso significa que é provável que, para quem quer que Christiana trabalhasse, para quem quer que fosse a roupa que ela lavava, essas pessoas eram muito politicamente engajadas, com base nas perguntas que estavam sendo feitas a ela naquele interrogatório. Novamente, vamos incluir um link para isso no Locals. Você pode ler isso por conta própria. Mas as perguntas que estão fazendo a ela indicam claramente, para mim, que onde quer que ela esteja trabalhando, há muita movimentação política ao seu redor. E se a sobrinha dela recebeu dinheiro para votar em Allen, provavelmente foi porque a equipe política de Allen sabia que elas trabalhavam para uma família, que a sobrinha dela trabalhava para uma família que apoiava Allen, certo? Você não sairia por aí com dinheiro, distribuindo para esses trabalhadores de baixo escalão em uma fazenda, se você não tivesse certeza de que as pessoas que administram essa fazenda eram simpáticas à sua campanha. Então isso me fez pensar, ok, esse nome, o sobrenome Allen, pelo menos é familiar. Agora eu sei que ele está ligado ao Bustamante. Agora eu sei que Donald está mentindo até mesmo sobre Christiana Harris. Esses são todos os parentes de quem eles apresentaram uma foto. Eles estão mentindo sobre o que fazem. E nós temos documentação do fato de que eles estão mentindo sobre o que fazem, que essas pessoas eram trabalhadores. E eles basicamente roubaram suas identidades e as transformaram em outra pessoa. Então eu pensei, não, deixa eu investigar esse cara que ele estava concorrendo, esse Harold Egbert Allen, protegido do Bustamante, por assim dizer, que tinha agentes circulando, tentando manipular uma eleição com dinheiro, supostamente. Supostamente. Na verdade, eu não vi qual foi a conclusão do caso, mas vou supor, dado o poder que Bustamante tinha, que ele venceu a eleição e que o caso simplesmente foi encerrado. Então, novamente, vou mostrar esse cara pra vocês, de novo, esse tal de Bustamante. Comecei a investigar sobre ele e alguns fatos curiosos surgiram. Curiosamente, ele era casado com uma mulher que ficou conhecida como Lady Iris Allen. Iris Allen. Agora, isso é pura especulação, mas eu, na minha cabeça, estou apenas guiando você pelo meu processo de pensamento. Eu pensei, parece Iris Allen, mas é Iris Allen. Certo? Tanto faz. Mas, tipo, é com ela que ele é casado? E então cheguei à conclusão de que, na verdade, você pode mostrar uma foto dela novamente. Acho que ela é a verdadeira pessoa que criou Donald Harris. Acredito que ela seja, na verdade, a verdadeira mãe de Donald Harris. E é por isso que ela não fala sobre Beryl. E ele não fala sobre a mãe dele, porque eu acho que ela é a mãe dele. E eu vou lhe dizer o porquê. Iris Allen começou sua carreira como balconista, trabalhando em uma loja de produtos secos chamada Sherlock & Smith. Logo, ela começou a trabalhar como supervisora de departamento de outra loja de produtos secos, a Nathan Co. E ela trabalhou e administrou aquela loja por 10 anos. E claro, nem vou começar a falar, ela era profundamente envolvida com a política trabalhista de esquerda, porque veja com quem ela acabou se casando. Eles ficaram casados por 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos. Eles se casaram em 1941 e então... literalmente diz que ele morreu repentinamente em 1953.
Então eles ficaram casados por 12 anos. Ela lutou bastante por programas de bem-estar social ou, em outras palavras, entregar seus filhos para o Estado. Ela era uma boa comunista. E deixa eu te contar o que é interessante sobre isso. Veja, eu percebi uma coisa. Geralmente são as pessoas que mais lutam por programas de bem-estar social. Quando você olha para as famílias delas, descobre que eram justamente elas que possuíam escravos. Por que você acha que as pessoas que possuíam escravos e claramente não acreditavam em bem-estar social, de repente se tornaram as vozes mais vigorosas e barulhentas pela igualdade social? Essas eram as pessoas que estavam estabelecendo os sindicatos. Isso faz sentido para você. Você tem que pensar como um dono de escravos por um segundo, certo? Então você é um dono de escravos e administra uma plantação. Os negócios vão bem. Tipo, você é o chefe de tudo. Ok. É tipo sim. Não importa o que está acontecendo com os escravos, açoitando escravos, gerando lucro. E então, de repente, o governo diz chega de escravidão. Nós vamos pagar a você pelos seus escravos como eles fizeram. Para os descendentes de Hamilton Brown, sabemos que a família da Kamala recebeu o que teria sido, efetivamente, 11 milhões de dólares pelos seus escravos. O governo britânico realmente pagou a eles pelos escravos na Jamaica, certo? Mas você não vai simplesmente ficar de boa por ter perdido todo o seu poder. Você vai se organizar e descobrir como manter o seu poder novamente. Você não vai simplesmente dizer, agora eu amo vocês. Eu sei que ontem estávamos te chicoteando, mas agora eu te amo, escravo. Isso não faz sentido, certo? Então a escravidão é abolida e, por volta de 1883, o Reino Unido abole a escravidão. Ou melhor, o Império Britânico abole a escravidão, e isso inclui a Jamaica, e é quando eles têm que libertar seus escravos e a maioria dos escravos permanece, como os descendentes dos meus avós permaneceram e se tornaram meeiros. Eles simplesmente continuaram trabalhando nas fazendas porque realmente não sabiam o que fazer da vida, e então aqueles donos de escravos se reuniram e começaram a planejar, tipo, como podemos reescravizá-los de uma forma diferente? E essa ferramenta para reescravizá-los é o governo. Você envolve sua família na política e então diz àqueles ex-escravos que está lutando pela liberdade deles. E tudo o que eles precisam fazer é continuar lutando por mais governança. O que é mais governança? É escravidão. É escravidão. Mas você disfarça isso como liberdade. Você diz, programas de assistência social, nós vamos cuidar seus filhos. Nós vamos criar seus filhos. Nós vamos fazer isso. Vamos te oferecer doações gratuitas. E de repente, antes que perceba, você está sendo taxado até não poder mais. Todo o seu dinheiro, todo o seu rendimento, você acha que está trabalhando e é independente, mas o que ganha vai para as mesmas pessoas que te escravizaram. Então sim, acho interessante que Iris tenha se envolvido tanto. Os descendentes de ricos proprietários de escravos de Barbados se envolveram tanto na política trabalhista e realmente se importava com a política social, queria garantir que o bem-estar social das pessoas estivesse bem. Como isso soa para você? É assim que parece para mim. E então você tem Senhor Christie ainda. Quem sabe? Eu não faço ideia. Ainda não sei por que estamos nos referindo a um Sr. Christie nesta peça. Não tenho ideia de quem seja. Mas o que aprendemos sobre Harold Allen, que achei interessante, então, o marido de Iris, é que ele também foi diretor da Teachfield Upper School. Agora, se você se lembra de alguns episódios, eu disse que a primeira vez que conseguimos encontrar um vestígio de Donald J. Harris fica em Teachfield, ensino médio. Ele tá listado, ele tem tipo 17 anos e tá listado ali. É apenas uma foto escolar e o nome dele aparece como se tivesse 17 anos. Fora isso, tem sido muito difícil encontrar alguma coisa sobre ele. Vocês entendem o que estou dizendo aqui? Na minha opinião hoje, Kamala Harris descende de uma longa linhagem de ricos proprietários de escravos que depois se tornaram líderes comunistas com o objetivo explícito de derrubar países e de suprimir a liberdade individual das pessoas sob o pretexto de oferecer mais liberdade, mais benefícios. Essa parece ser a imagem que estamos pintando dos dois lados da família dela. A mãe dela veio de uma família indiana, comunista e rica. Agora sabemos, ou eu suspeito, que o pai dela também veio de uma família rica de proprietários de escravos. Eu realmente acredito que esta é a verdadeira mãe dele, não Beryl. E agora vou, mais uma vez, mostrar para vocês um gráfico diferente. Isso sou apenas eu montando o que acredito ser a verdadeira árvore genealógica. E, obviamente, isso vai exigir muito mais investigação. Mas ainda não sei sobre Kamala Goplin. Ainda estou investigando ela. Ainda estou realmente focado em Donald Harris porque sinto que ainda não respondemos todas as perguntas. E a questão da Lady Iris Allen abriu uma grande porta
Mas eu acho que estes são os pais dele. Acredito que Lady Iris Allen, que supostamente não teve filhos, nenhum filho, absolutamente. E você pode ver que ela viveu uma vida muito longa. E ele descreve, você sabe que as mulheres que o criaram viveram uma vida longa e diz, ela morreu. E foi muito difícil pra mim. E blá blá blá. Certo bem, Lady Iris Allen, se não me engano. E se essa for a mãe dele, isso seria um grande segredo. E seria um grande segredo que estaríamos escondendo, porque significaria que ela, essencialmente, descende da realeza comunista e escravista que dividiu as pessoas intencionalmente. E as moveram para outros países e as colocaram em posições de poder. Agora, novamente, esta é a minha conclusão com base no que estou vendo. Simplesmente não há como. Não há como, ok, se houvesse, eu compraria um bilhete de loteria. Que todos os 3 parentes que eles listaram, Christiana Brown, Barrow e Dona Iris, que todos os 3 possamos encontrar registros, mas encontramos registros deles como trabalhadores e não como proprietários. Que eles alegam que eram, a menos que este seja um caso de identidade roubada, a menos que estejamos diante de algo tão diabólico e doentio que eles roubaram a identidade de todos eles. Porque eles precisavam criar uma árvore genealógica que obscurecesse a verdadeira herança de Kamala e a falta de reação. A falta de uma explicação que estamos recebendo, sabendo que há milhões de pessoas assistindo a esta série, me leva a acreditar que eles estão escondendo essa verdade. Além disso, agora, de repente, a pista esfriou sobre eu falar com o irmão de Donald Harris. Novamente, senti que ele estava sendo honesto ao dizer que não sabia. Não se esqueça, o próprio irmão dele não sabe quem é a mãe dele. Ele diz que Donald Harris é extremamente reservado quanto a isso. Por que motivo alguém precisaria ser extremamente reservado sobre quem foi sua mãe? A menos que ela fosse alguém muito poderosa, muito conectada e alguém muito envolvida na política. A menos que ela fosse alguém que apoiava um homem que estava prendendo e pedindo a exterminação dos Rastafaris. E você precisava que o público acreditasse, apesar de ter isso na sua linhagem? Sim, vamos exterminar os Rastafaris. Você seria tão doente e distorcido a ponto de vender ao público americano que essa mulher foi a primeira presidente negra dos Estados Unidos, a primeira presidente negra dos Estados Unidos. Sim, você iria querer encobrir isso. Então, eu tenho muitas perguntas aqui. E eu acho que, como eu disse, é muito provável que Donald Harris realmente conhecesse essas pessoas. Porque, de acordo com o que consegui pesquisar, e estive pesquisando isso o dia todo, a mãe dele, ou quem eu acredito que possa ser sua mãe, Iris Allen, era muito, muito ativa. Por todos os relatos, ela viajava muito. E, portanto, ele teria sido criado e teria tido relacionamentos significativos com a ajuda disponível. Então, basicamente, ele está apenas mesclando suas memórias. Esta é minha mãe. Ela realmente era dona de uma loja de secos e molhados. Ela indo e vindo, ela viajando política. Ela está nas Ilhas Barbados. Ela está aqui e ali. E então, é bastante plausível que eu tenha sido criado pela senhorita Iris, não é mesmo? É plausível que ele tenha sido mostrado coisas por quem quer que seja. Ele está misturando essa memória com Christiana Brown, a lavadeira. É plausível que ele estivesse por perto dessas pessoas enquanto sua mãe viajava. E isso novamente explicaria por que Donald Harris tem sido tão reservado sobre sua mãe. Certo, pessoal? Vou fazer uma pausa rápida antes de falarmos sobre o que Kamala Harris disse. Aqui vai uma notícia empolgante. Acabamos de lançar nossa nova loja na Sticker Mule. Está cheia de produtos incríveis da Candace Owens, incluindo adesivos, camisetas. Acesse stickermule.com, Candace, e confira. Uma grande parte das vendas vai diretamente para o programa da Candace Owens, apoiando nossa missão de empoderar comunidades e promover o pensamento livre. Então, seja para mostrar seu apoio ou apenas garantir alguns itens legais, nós temos o que você precisa. Mais uma vez, você pode acessar stickermule.com/Candace. Vá em frente agora mesmo. Tudo bem. Então, essa é minha teoria de que Kamala foi criada por marxistas militantes que queriam explicitamente ganhar poder no governo. É uma teoria assustadora. Isso significa que a mulher não deve. Ela está muito perto agora, para a Casa Branca. E não é uma pessoa que você quer no controle deste país, porque, se isso for comprovado, provavelmente existe toda uma rede de pessoas com quem ela trabalha no mundo todo. Não há dúvida sobre isso. E isso só vai levar a termos menos independência e controle sobre nossas próprias vidas. Certamente está muito distante da história dela de ter crescido na classe média. É algo que ela continua repetindo. Ouça com atenção. E eu venho da classe média. Olha, minha mãe criou a mim e a minha irmã. Ela trabalhou duro. Ela economizou. Quando eu era adolescente, ela conseguiu comprar sua primeira casa.
E você sabe, para muitas pessoas em nosso país, hoje em dia, ter uma casa própria é algo ilusório. Você sabe? Ela é tão falsa. Ou está dizendo isso novamente? Eu acredito que precisamos expandir nossa classe média e garantir que nossa economia funcione para todos. Para pessoas como as pessoas do bairro onde cresci e os americanos trabalhadores que encontro todos os dias pelo nosso país. Comunista treinada. Ok, então me informaram, aliás, que Kamala Harris, durante seus anos de formação, morou no Canadá em uma comunidade extremamente rica, certo? Como uma comunidade muito rica. Kamala se mudou para o Canadá. Com 11 ou 12 anos de idade, ela se formou na Westmount High School em 1981. E a escola pública fica no subúrbio mais rico de Montreal. Ela estudou no Vernier College, em Montreal, e depois se mudou para a Howard University, em Washington, D.C. E mesmo quando o New York Times estava investigando Kamala Harris e descrevendo sua criação, eles escreveram isso. Eventualmente, a família se estabeleceu no último andar de uma espaçosa casa vitoriana em um bairro abastado, fazendo divisa com Westmount, na Grosvenor Avenue, um dos distritos mais ricos do Canadá. Era uma casa confortável, com tetos altos, pisos de madeira e tapetes persas, lembrou a senhora Kagan, que conheceu a senhora Harris na 8ª série e morou com a família dela por um tempo para escapar de um padrasto abusivo. Então, Kamala Harris vem de uma família rica, e isso faz todo sentido considerando quem era sua mãe e quem era seu pai. E eles estão tentando esconder esse fato novamente porque querem que as pessoas pensem que ela passou por dificuldades, mas ela não passou, certo? Ela simplesmente não passou. Mesmo quando esse cara, Trevor William, que foi jogador de basquete da equipe olímpica canadense e namorou a irmã dela, Maya Harris, no ensino médio, estava presente. Falando ao The New York Times, ele lembrou que as irmãs Harris minimizavam sua riqueza. Ele disse, abre aspas, eu nem percebia na época que a mãe delas era uma médica tão poderosa. Sim, ela era, porque tinha muito dinheiro e muitos contatos. E porque comunistas mantêm contato uns com os outros ao redor do mundo todo. E eles estavam novamente interessados em alcançar um tipo de escravidão sobre as pessoas sob o disfarce de liberdade. Então, realmente é incrível revisitar esse livro. O livro está me deixando louco agora. As verdades que sustentamos, certo? Porque ela fala sobre se mudar para o Canadá, e ela escreve o seguinte, eu estava feliz exatamente onde estava, mas quando estava no ensino fundamental, tivemos que partir. Minha mãe recebeu uma oportunidade única em Montreal para dar aulas na Universidade McGill e conduzir pesquisas no Hospital Geral Judaico. Foi um passo empolgante para o avanço da carreira dela. No entanto, não foi uma oportunidade empolgante para mim. Eu tinha 12 anos e a ideia de sair da ensolarada Califórnia, em fevereiro, no meio do ano letivo, para uma cidade estrangeira de língua francesa coberta por quase 4 metros de neve, era no mínimo angustiante. Minha mãe tentou fazer parecer uma aventura, levando-nos para comprar nossos primeiros casacos de pluma e luvas, como se fôssemos exploradores, o grande inverno do norte. Mas era difícil para mim enxergar dessa forma. Ficou ainda pior quando minha mãe nos disse que queria que aprendêssemos o idioma. Então, ela nos matriculou em uma escola do bairro para falantes nativos de francês, a Notre-Dame-de-Nez, Nossa Senhora das Neves. Foi uma transição difícil, já que o único francês que eu sabia vinha das minhas aulas de balé, onde Maya Bovy, minha professora de balé, gritava demi-plié, pied e up. E eu costumava brincar dizendo que me sentia como um pato. Ok, então é o seguinte. Se você frequentava aulas de balé antes de chegar ao Canadá, você não estava vivendo essa existência de classe média. Quero dizer, isso é um absurdo total. Você sabe o quão caro é o balé? Ok, acabei de colocar minha filha em aulas de balé. E quando vi o preço, pensei, o que estou fazendo? Ela tem 2 anos de idade. Tipo, ela fica correndo pela sala fazendo assim, sem fazer nada. E eu a coloco nessas aulas de balé, basicamente, porque acho que ela fica extremamente fofa com aquela roupinha de balé e o coque alto. Mas é caro mesmo com uma filha só. Eles tinham 2 filhas na aula de balé. Quando ela morava na Califórnia, precisamos parar com essa narrativa de que Kamala Harris cresceu na classe média. Isso me ofende profundamente. Eu simplesmente não aguento mais. Se mais alguém disser isso, eu vou passar mal. Acho que vou ficar fisicamente doente se continuarmos fingindo isso. Ela é uma de 2 coisas. 1, classe média, e 2, negra. Simplesmente precisamos parar de fazer essas 2 coisas imediatamente. Incrivelmente, ela diz que levou sua difícil criação nas aulas de balé com ela. Ela diz, abre aspas, fiz questão de levar minha criação comigo para Montreal.
Um dia, Maia e eu fizemos uma manifestação em frente ao nosso prédio, protestando contra o fato de que as crianças não podiam jogar futebol no gramado. Fico feliz em informar que nossas exigências foram atendidas. Quero dizer, isso é definitivamente uma história inventada. Só uma história inventada. Não há nenhum elemento dessa história que seja verdadeiro. Você não fez nenhuma manifestação para jogar futebol em um gramado em um lugar totalmente novo em Montreal, no Canadá. Quero dizer, por quantos meses você realmente consegue jogar futebol lá em cima? Você não estava acabando de nos contar que era tão frio que precisou comprar casacos de pluma? E você ficou triste por dizer au revoir para sua professora de balé francesa? O que está acontecendo? Nada disso faz sentido algum. Esse livro é um baú de besteiras. Estou te dizendo. Ela então diz: eventualmente, convenci minha mãe a me deixar mudar para uma escola de belas artes, onde experimentei violino, trompa francesa e tímpano junto com meus estudos de história e matemática. Um ano, apresentamos Free to Be You and Me do começo ao fim. Acho que vou passar mal de verdade. Mas antes, vou te contar sobre a American Financing, porque as taxas de juros de hipoteca estão caindo e agora estão na casa dos 4%. Se você estava esperando para descobrir como colocar suas finanças em ordem, precisa ligar para meus amigos da American Finnegan hoje mesmo. Muitos americanos trabalhadores estão com saldos altos no cartão de crédito, cobrando 20% ou mais a cada mês. É hora de se livrar disso. Os consultores de hipoteca da American Finnegan, que trabalham com base em salário, estão ajudando proprietários de imóveis como você a acessar o patrimônio da casa para sair das dívidas com juros altos. Eles estão economizando em média $800 por mês para seus clientes ao fazer isso com as taxas caindo. A decisão é muito fácil. Tudo o que você precisa é de uma ligação de 10 minutos, sem custo e sem compromisso, para descobrir quanto você pode economizar. E se você começar hoje, poderá adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para a American Finnegan hoje mesmo pelo telefone 800-795-1210. Novamente, 800-795-1210. Ou você pode visitar Americano/Owens. Mais uma vez, isso é Americano Owens. Ok. Aliás, preciso ler antes de sairmos daqui. Eu só preciso ler alguns dos comentários do episódio de ontem porque eu estava rindo tanto até tarde da noite, percebendo que pessoas negras são hilárias porque não estão tentando ser engraçadas, e elas simplesmente se concentram demais em uma coisa e precisam falar sobre isso e tirar isso do peito. E ontem eu estava passando pela absurdidade das histórias dela nesse livro, The Truths We Hold, só tentando se tornar mais negra. Eu, pessoalmente, acho que ela sente desprezo por negros. Agora que estou me aprofundando na história dela e percebendo as raízes da família dela, eu acredito. O desprezo dela é porque ela acha que pessoas negras são estúpidas e que ela pode simplesmente inventar algo sobre o passado dela. E nós vamos acreditar. E então, o lance da couve no banho, muito nojento, obviamente, é só ter bom senso absolutamente repugnante onde você toma banho, tem cabelo, pele. Eu não sei o que mais tem nos chuveiros das pessoas. O que fica preso no ralo. Você não simplesmente joga comida ali. Simplesmente não é algo que você deveria fazer. E é óbvio que se isso é algo que você faz, não vai ser algo que uma pessoa negra faz. E isso, honestamente, agora entramos em ciência básica, certo? Pessoas negras não fazem essas coisas. Esses são comentários do episódio de ontem que eu queria ler. Marley escreve: pessoas negras não lavam verduras na banheira. Além de ser nojento, é insultante. Eu sou, Kamala escreve, negra americana a vida toda e nunca vi ninguém cozinhar verduras na banheira. Les Mackenzie escreve, alguém deveria ter perguntado a ela como cozinhavam couve na casa dela. Quem diabos lava couve na banheira? Bon Wolf escreve, sou uma mulher mais velha do interior. Antigamente chamávamos os grandes recipientes usados para lavar verduras de tinas. Ninguém usava a banheira para lavar verduras. Não saber desse detalhe foi onde ela estragou a mentira. Ela está cheia de conversa fiada. Proctor escreve, ninguém negro está lavando couve na banheira. Ninguém. Leonard escreve, como uma mulher hindu indiana cria 2 meninas negras orgulhosas. Isso foi em resposta a ela se sentar com Matt Barnes e dizer, minha mãe criou 2 meninas negras orgulhosas. Literalmente como? Matemática não é matemática, Kamala. Como isso funciona? Alguém pode fazer isso? Alguém consegue criar 2 orgulhosos, meninas negras? Eu simplesmente não entendo. Cecília escreve, muito interessante, sou uma indiana que ainda vive na Índia. A mãe de Kamala era uma Iyer Brahmin, uma casta superior que é muito, muito preconceituosa. E os negros não têm chance. Sugerir que a mãe dela criou ela e a irmã para serem 2 mulheres negras orgulhosas na América Branca é realmente estranho. Sim, como eu disse, quero fazer tipo uma semana inteira dedicada à mãe da Kamala.
Talvez eu até faça uma semana inteira dedicada ao Doug Emhoff. Eu deveria, mas ele não falou nada sobre a Janet Jackson. Tenho certeza de que agora ele está tipo, sabe o quê? Eu amo a Janet Jackson. Eu não vou falar nada sobre a Janet Jackson. Doug provavelmente está percebendo agora que é melhor ficar longe desse assunto da Janet Jackson de uma vez por todas. E a Kamala provavelmente queria ter feito o mesmo. Eu sinto que, talvez, a Michelle Obama ligou e falou, tipo, garota, você realmente precisava mexer com a Janet Jackson? E ela respondeu, eu não sabia. Eu não sabia. Na verdade, eu não cresci ouvindo nenhuma dessas músicas que disse que cresci ouvindo, mas estamos aqui. E eu vou continuar. E eu sei que tem muita coisa acontecendo. Além disso, aquela mulher que eu suspeito seja a verdadeira mãe do Donald Harris, que ele está escondendo e misturando todas essas histórias com ela. Ou acho que ela poderia ser a avó, mas não, eu realmente acho que é a mãe dele por causa da linha do tempo. Ela nasceu em 1909 e ele nasceu em 1938. Eu realmente acredito que, quanto mais investigarmos sobre ela, conseguiremos estabelecer essa rede de pessoas. Que, eu acredito, estavam trabalhando em nome de Bustamante e de outras pessoas com passados muito duvidosos, que simplesmente apareciam em países e começavam a derrubar coisas sob o pretexto de liberdade. E eu realmente quero ilustrar aqui que isso torna Kamala Harris extremamente perigosa. Eu acho que as pessoas não entendem exatamente com o que estamos lidando aqui. Se você tem uma mulher que tem um avô ou bisavô que era próximo de Bustamante, certo? Que estava aprendendo Rastafaris, cortando seus dreadlocks, matando e torturando-os e pedindo um genocídio contra eles, que consegue simplesmente não sentir nenhuma culpa, nem mesmo um pouco de culpa por isso. E simplesmente usar o argumento racial e dizer, sim, eu vou ser a primeira presidente negra, e falando sobre sua herança no Harlem. Alguém capaz disso, que simplesmente não sente nada em sua alma, não é uma pessoa a quem você queira dar mais poder. Então, estou pedindo para Kamala Harris e sua equipe simplesmente responderem a essas perguntas. Estou cobrando deles. Acho que já apresentamos provas suficientes aqui de que algo não está batendo, que isso agora está legitimamente fundamentado, que há muitas lacunas na história oficial que eles tentaram criar para o público em 2019. Acho que o correto seria responder de forma significativa, nos dizer onde procurar para que possamos entender seu histórico. Talvez exista. Sério, será que realmente existem duas pessoas, Cristiana e outra Iris, que realmente viveram as vidas que vocês dizem que viveram, que por acaso têm os mesmos nomes das funcionárias que trabalharam exatamente onde elas trabalharam? Talvez exista. Estou aberto a isso, tipo 2% de possibilidade. E novamente, não estou fazendo isso porque quero dizer que ela não tem o direito de responder a isso. Estou fazendo isso porque essa investigação é importante para entendermos quem é essa pessoa. Quem está pedindo mais poder na América? É a coisa mais relevante. E sim, isso começou com algo muito simples, Janet Jackson, mas agora estamos tão além disso que toda e qualquer pessoa deveria se interessar. Porque, como eu disse, se você tem dentro de si a capacidade de tomar a identidade de pessoas negras que lavavam suas roupas, certo? Cuidando da sua plantação de açúcar, o que significa que eram descendentes dos escravos que você possuía e você não sentiu nada ao roubar a identidade deles. Para criar uma história sobre vocês mesmos em que outros negros seriam escravizados por vocês em outro país. Você é perturbado. Perturbado e descartado, na minha opinião. Eu a convido para vir ao programa. Eu a convido para fazer uma ligação telefônica. Eu a convido a fazer o que quiser. Qualquer pessoa da família Harris que queira esclarecer algumas coisas. Sou um livro aberto. Estou aberto a mudar e corrigir o que entendi errado. Estamos investigando e estou começando a tirar algumas conclusões aqui, mas ainda é uma investigação. E estou aberto a ouvir qualquer ponto em que tenhamos cometido erros. Então, pessoal, infelizmente, na próxima semana estarei de férias. Na verdade, não é, infelizmente. Estou feliz por tirar férias, mas é uma pena, teremos que interromper essa investigação. Não se preocupe, ainda vou trazer conteúdo a vocês. Então, se você está assistindo isso no YouTube, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Os episódios serão apenas entrevistas que já fizemos. Na verdade, incrivelmente, na segunda-feira, não perca o episódio de segunda-feira. Você se lembra do avião? O MH370 que simplesmente desapareceu. Você já se perguntou, tipo, o que aconteceu com aquele avião? Porque eu conversei com alguém que apresentou uma teoria muito sólida sobre o que aconteceu com aquele avião. Então, literalmente, certifique-se de ativar as notificações no YouTube e de ouvir. Porque isso me surpreendeu. Mas também, em algum lugar na minha alma, eu simplesmente sabia que era verdade. Tipo, o governo tem escondido tecnologia de nós, escondido verdades de nós, verdades espirituais sobre nós, como de onde viemos, tudo. E é tipo assim, isso me deixou de queixo caído.
Se você é alguém que consegue abrir a mente e expandi-la para a possibilidade de que seu governo está mentindo para você sobre muita coisa, porque já foram pegos mentindo sobre muita coisa, então você precisa estar aqui na segunda-feira. Mas teremos episódios estreando de segunda a quinta-feira. Na próxima semana, estarei de férias. E vou aproveitar o tempo das minhas férias para pesquisar profundamente sobre Iris Allen e o resto da família, para juntar as peças. Porque eu realmente acredito que é isso que eles estão escondendo. Por favor, tire um tempo para acessar o Locals. Vamos colocar esses gráficos que mostramos hoje lá e apoie-se o programa da maneira que puder. Enquanto estiver lá, contribua. Doe $1 por mês. Isso nos mantém livres. Assim não precisamos nos preocupar com o YouTube nos desmonetizando como já aconteceu. Isso é tudo o que temos para vocês hoje. Nos vemos na próxima semana, mesmo que eu não esteja aqui presencialmente. Me enviem qualquer coisa que encontrarem para o e-mail info@ecandice.com. Nos vemos então, pessoal.